noite! Quinta-feira, terceira live pela linda campanha Desperta. Eu, como embaixadora, recebo hoje para os passos para o autocuidado, endocrinologista a doutora Denise Franco e a podiatra Nilce Dompieri. Mônica Gamba, que delícia você aqui, um beijo. Já estou com saudade de uma live com tu. Ah, mãezoca, Ana Maria, boa noite, minha querida. Boa noite, Alê. Boa noite, Adote uma Lesão. Sejam todos muito bem-vindos para este bate-papo para lá de importante ainda num mês como esse, de relevância para nós docinhos, que é Novembro Azul. Deixa eu convidar aqui, a dona Nilce, estou esperando dona Denise chegar. Marina, boa noite. Mari, boa noite a todos. Boa noite, minha querida amiga. Boa noite, tudo bom? Tudo e você? Tudo bem. Me vendo bem, me ouvindo bem? Perfeito, e vocês? Também, tudo ótimo. Nilce, muito obrigada por se juntar a nós aqui. Hoje estou, além da Eloibete, como embaixadora da campanha Desperta, para falar sobre algo que você conhece bem, que é o autocuidado. Então, enquanto a Denise não entra, eu vou pedir para você se apresentar, minha flor. Quem é Nilce Dompieri? Eu falei certo? Falou. Você deu um tom importante aí, hein? Você deu um dom aí. Mas não é, não é? Então, eu sou enfermeira, sou de Jundiaí, São Paulo, e praticamente trabalhei a vida toda no SUS, né? São 27 anos trabalhando no serviço público. Trabalhei um pouco na unidade básica de saúde e mais de 17 anos na atenção secundária, né? E aí trabalhava no ambulatório de reabilitação dos pés, de procedimentos com os pés. Então eu conheço um pouquinho desses pacientes, dessas pessoas com diabetes, desde a atenção básica, no procedimento. Então são muitas histórias, né? Muitas vidas que passaram por nós. E eu tenho especialização em podiatria clínica, enfermagem e podiatria clínica. Nilce, eu vou aproveitar e vou pedir para você explicar para as pessoas o que é podiatria. Muita gente não sabe. A podiatria é um curso de especialização, né, que tem 360 horas, e o de habilitação, que tem 180 horas. E ele é fornecido, né, a gente tem feito aqui no Brasil enfermagem e podiatria. Fora, a gente tem outros profissionais fazendo, né? Médicos, fisioterapeutas. E no Brasil é a enfermagem e podiatria que presta esses cuidados especializados e qualificados para as pessoas que têm diabetes, o pé geriatra, né? O pé do atleta. Então, não é só o pé diabético, são os cuidados de tornozelo e pé. Que maravilha. Oi, doutora. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, Tudo querida? Bom, agora recebemos o nosso trio está formado, trio Parada Dura. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceito. Denise agora estava ontem, está hoje, estará amanhã. Você não vai precisa aguentar. vir também. Daqui a pouco todo mundo que te segue vai dizer, não aguento mais essa médica, acha uma outra, vai, por favor. Gente, boa, assim. aguenta. E ó, gente, olha só o local onde eu tô hoje. Dá pra ver? Tá, onde você tá? Criou-se um espaço só pra mim e pra você, entendeu? Olha só, pra essa live de hoje, nós estamos num lugar separado e dar aula, depois eu vou pra aula e depois... Ó, a Nilce falou que não sabe como eu consigo. Dá uma olhada na Denise. 5:30 da manhã ela tá andando já na rua. Para dar conta. Para dar conta. Odê, então eu vou deixar você só falar quem é Denise Franco. Todo mundo já conhece, mas é sempre bom, né? Boa noite, a Maria tá aí também, Lucovez. Olá, tudo bom? Eu, Denise Franco, endocrinologista. A gente é amiga da Elô. Minha médica.
Beijo para vocês. Ai, vamos começar logo, a gente conversa. Já tá bom. Não, então, eu tava aqui falando... saber que diabetes é meu dia a dia, é o que eu faço no dia a dia. E é porque é uma coisa que eu gosto e você sabe disso. Então, vamos começar logo. A Nilce estava aqui contando, eu pedi para ela explicar o que é podiatria, que eu acho muito importante, já que nós vamos falar dos passos para o autocuidado. E como sugestão desta minha querida amiga Nilce, que eu também conheci nas minhas andanças de congresso, tive o privilégio de dividir com ela uma noite, onde nós falamos sobre isso. Foi bom mesmo. Não foi? Eu queria que você falasse um pouquinho, Nilce, de toda essa experiência que você tem no SUS. Qual você acha que é a dificuldade para que as pessoas entendam a grandiosidade do autocuidado na gestão da saúde? Ó! Nossa, que complexo, É bonito, não? hein? Olha, o autocuidado não é fácil para qualquer doença crônica, né? Você ter que todo dia fazer aquelas coisas, você ter que incorporar esses cuidados, não é fácil. E, por exemplo, a Associação Americana, né, de Educadores Especialistas em Diabetes, eles propõem 7 comportamentos para o autocuidado. E eu acho que é fundamental aquilo, para qualquer doença crônica. Pode ser hipertenso, diabético, com colesterol alto, obeso. Então ele fala assim, comer saudavelmente. Quem é que não tem que comer saudavelmente? Não é um diabético, somos todos nós. Né? Praticar atividade física, vigiar as taxas. Então, assim, você vigia a taxa de glicemia, você vigia peso, você vigia colesterol, você vigia batimento cardíaco, você vigia tudo isso se você quer estar bem. Né? E, assim, saber lidar com as situações. Gente, não é complexo isso. Você saber o que fazer, a hora que fazer, como fazer, quando fazer. Então, tem coisas que é tão simples, mas a pessoa fala assim, fica em jejum para poder colher uma glicemia. Aí a pessoa fala, e aí, posso beber água? Quantas horas de jejum? E se eu levantar à noite? E se eu tiver insônia? Tomo insulina para dormir antes ou não tomo? E se eu fizer hipoglicemia, eu vou corrigir? Eu vou poder colher sangue ou não? Então, tudo isso que eu falo, assim, esses autocuidados, esses comportamentos, não são fáceis para o dia a dia da pessoa que tem diabetes, daquela família. Né? Então, assim, saber lidar com o problema. E com as crianças, então... Né? É dia de acampamento, é dia de festa na escola, vai rolar uma noite do pijama. Então, assim, você saber lidar com essas situações, saber lidar com os problemas, saber como se comportar em tudo isso. Então, esses 7 comportamentos do autocuidado é para todos nós, né? Todos nós teríamos que ter um pouco de equilíbrio, de rotina. Então, tem que incorporar muita coisa. E o paciente diabético, assim como hipertenso, assim como o renal, todos nós temos que incorporar essas coisas na vida, né? Incorporar rotina, incorporar disciplina. E eu vejo que as pessoas que já têm isso feito, é muito mais fácil para ter um autocuidado. Sim. É muito mais difícil quando você pega tudo desestruturado e aí você fala, por onde eu começo? Porque é um quebra-cabeça, né? E as pecinhas vão se encaixando e aí você consegue um equilíbrio. E aí você consegue ter uma melhora no resultado. Posso dar um pitaco aí? Acho que uma das coisas mais difíceis, quando a gente chama assim, a palavra autocuidado, parece que ela carrega um peso, muitas vezes, né? Então a gente precisa tomar cuidado, porque a gente gosta de achar palavras bonitas para o paciente, falar assim, ou até para a gente expressar entre a gente, né? Mas assim, se a gente conseguisse traduzir isso, olha, em cada etapa da sua vida, você vai precisar saber ter as ferramentas para fazer o que você precisa no seu dia a dia, né? Para inserir o diabetes na sua vida, no caso da gente, que a gente está falando de uma doença crônica que é o diabetes, assim, você precisa saber de coisas, porque você não vai estar sozinho no seu dia, você não vai estar com o médico, não vai estar com um profissional de saúde. Então, a coisa mais importante para a gente, quando a gente fala aqui do autocuidado, é assim, é dar ferramenta. É falar para o paciente isso, olha, em cada etapa da vida você vai precisar de ferramentas diferentes. E essas ferramentas, elas precisam ser passadas. Se a gente não passar isso, você não vai conseguir levar sozinho, né? E você que tem, a pessoa que tem diabetes, é que está todos os dias tomando as decisões. E essas decisões precisam ser embasadas de conhecimento.
Então, nada mais é do que a gente dar para os pacientes as ferramentas que eles precisam, né? E a gente não ser tão paternalista e ficar... Pois a gente tem que deixar que eles cresçam e possam voar sozinhos. E que nesse voo, né, a gente pode direcionar. Igual quando a gente pensa naquele pássaro na hora que está começando, né? O pequenininho acabou, o filhote está começando a voar. A mãe vai dar aquele empurrãozinho. Então, para a gente, é como se a gente estivesse dando sempre, possibilitando empurrões diferentes ao longo da vida da pessoa para poder utilizar essas ferramentas, né? Não tenho dúvida disso. A Mônica colocou aqui, né? As pessoas têm as ferramentas e a gente tem que abrir esse caminho, né? E o que é o dia a dia, o que é fácil para um, às vezes não é para o outro. Então, tem coisas que é tão básica, a gente fala, olha, cortar as unhas, né? Secar entre os dedos depois do banho. Mas quando você se coloca no lugar daquela pessoa idosa, daquela pessoa que não enxerga, que não tem habilidade nenhuma, que está obesa, como que ela vai lá se curvar para secar entre os dedos, se curvar para cortar uma unha? Tem unhas que são extremamente difíceis de serem cortadas, né? O formato dela, a maceração que ela tem, só um profissional consegue. E aí você não pode delegar isso para aquela pessoa, falar, olha, pega um cortador ou pega um alicatinho, você vai ter que falar, olha, então se você não tem condições financeiras de pagar esse procedimento, então só lixa. E aí você não pode dizer, aquela pessoa não se cuida, aquela pessoa é relaxada, então às vezes a gente se intitula, né, ou dá título a essas pessoas, e não é verdade, não ter adesão, e a gente coloca, ela não adere, não faz a glicemia capilar, não cuida do pé, aquela pele está ressecada, aquela rachadura que está profunda. Mas, gente, se a gente não orientar isso, né, nesse dia a dia e não trazer a família para tudo isso, né, porque eu estava falando até com a Elô, eu falei, Elô, a gente vai envelhecendo, nossos pais vão envelhecendo, e você só começa a perceber essas dificuldades quando você sente na pele isso. Então, muitas vezes, a pessoa naquela família, se aquela família não está junto, ela não está percebendo o envelhecer do outro e as limitações do outro, né? Então, não é fácil você entender esses limites, aceitar os limites e propor uma solução para isso. Eu acho que as duas trazem pontos de vista que se complementam mesmo, né? Vocês são duas profissionais de saúde que entendem essa individualização do tratamento, e acho que isso não fica só em termos de quem tem diabetes, acho que isso é uma questão de abraçar a saúde de cada pessoa e entender que essa adesão vai muito desse abrir caminhos dentro dessas limitações, dentro dessa realidade de cada pessoa. Uma coisa é aquilo que a gente até já tinha conversado com a Dê em outras lives, já conversei com a Nilce em outras ocasiões, de você entender como a realidade dessa pessoa vai aceitar determinado tratamento. Até amanhã vou fazer uma live com a Dê falando isso. Informação é educação, mas nenhuma das duas funciona se não houver acessibilidade. Sim. Né? Então, eu acho legal falar disso. Como é que você encara uma pessoa com idade que tem o diagnóstico de diabetes tipo 2 mais velho, se a família não se envolver neste diagnóstico? Como nós também, com DM1, quando criança, que não tem discernimento para entender o que aquela doença vai representar na tua vida. Então, eu acho que o autocuidado, apesar da gente falar numa palavrinha tão simples, ela é tão complexa. Ela é a base, não é? Eu acho que ela é o primeiro passo. Eu acho que antes até vem a aceitação, mas ela é o primeiro passo para que realmente a pessoa entenda que existe aí participação de várias pessoas nesse autocuidado. Sim, o profissional de saúde que te abraça, o teu comprometimento, a tua rede de apoio. Eu queria que vocês falassem um pouco disso, a Dê dentro da realidade dela, engajada em tanta coisa, e a Nilce também, que tem aí um vasto conhecimento, né, dona Nilce? Eu acho que pra gente, assim, quando você pensa em tratar doença crônica, em geral, essa é a recomendação que a gente tem para qualquer doença crônica, né? Principalmente você imagina, assim, que vai passar por etapas da vida diferentes. Então, a questão do comportamento, de levar essa informação para o paciente e ela
E essa informação que é mais importante para a gente é que ela muda com o tempo, né? Imagina, vamos pensar que 100 anos de insulina, né? Nossa. 100 anos de insulina, imagina há 100 anos atrás, quando a insulina foi criada, foi desenvolvida e tinha que ser aplicada. Pela primeira vez. O primeiro passo foi ensinar para os médicos como é que aquela insulina funcionava e como que ia chegar naquele paciente que estava lá. Sabe, o primeiro teste foi assim, o paciente que tomou a primeira vez, ele fez várias lesões de pele pela aplicação, pela forma como foi aplicado. Aí teve que purificar, passar por outra etapa. E nesse processo, uma das primeiras coisas que aconteceu foi a criação de uma associação de diabetes. Por quê? Porque como é que você tem uma insulina, um produto novo, que precisa ser injetável, como é que você vai ensinar as pessoas a usarem aquilo? Então a gente já passou ali no... Travou, né? Travou um pouquinho, deve estar rodando. Travou. Então, como ela estava falando da insulina, né? Mas assim, a Elo comentou sobre essa rede de apoio, né? E que às vezes você tem, às vezes você não tem. É muito bom quando a gente tem alguém que se preocupa com a gente, alguém que se preocupa com o outro, que se coloca no lugar do outro. Então, tem famílias que são assim. Tem famílias assim que eles se abraçam e se ajudam e percebem e estão dispostos. Tem família que não, que o paciente está literalmente sozinho. E Sim. Isso é muito difícil, né? E a gente precisa um do outro. Precisa que aquela família, que aquele médico, aquele profissional, que eles estejam juntos neste planejamento do cuidado, né? Porque um cuidado ele é planejado. E nem a doutora Denise falou, cada momento é um. Né? Às vezes a pessoa sai de alta, né? E a ansiedade nossa é tanta que a gente quer ensinar tudo naquele momento, né? E aí você tem medo da criança fazer hipoglicemia, você tem medo do que ela vai comer, você tem medo... A mãe não sabe por onde começa, então a gente tem que também assim, pensar, agora o que é o momento, o que eu tenho que falar. E é um passo por vez, e a gente vai construindo isso com a família. Né? Agora o mais importante é a hipo, então eu vou falar da hipo. Então, vai assumir a glicemia, vai assumir a insulina em casa. Devagar, eu vou falando da comida. Não dá para falar naquela hora de tudo. E é isso que a doutora Denise colocou, né? A gente tem que ter essa sensibilidade de perceber o momento, de perceber a fase. A gente, com os pés diabéticos, quando você fala que a pessoa vai amputar, gente, é o pior momento que existe. Às vezes a pessoa até está preparada, ela até já chega ali sabendo que ela vai ser encaminhada para o hospital, ela até já sabe, mas na hora que você fala, vai ter que amputar, é o pior momento para todo mundo. Para nós também, que é uma sensação ruim de fracasso, que a gente se questiona onde errou, onde falhou e tudo isso. Mas assim, a gente tem que ter essa sensibilidade em tudo e falar, olha, é um risco de vida, você agora, uma coisa por vez que a gente vai passar. Né? E tem outras propostas, tem uma prótese, tem uma órtese, tem outras coisas. Então, assim, é ter sensibilidade para conversar com essa pessoa em todos os momentos, né? E passar confiança, passar apoio, passar segurança. Eles sentem isso na gente. Quando você fala, olha, eu tenho certeza que vai dar certo, eu tenho certeza que isso é assim. Você mostra essa confiança, ele acredita em você, você cria um vínculo com aquela pessoa e aí é muito mais fácil para ele aderir, para ele fazer um pouquinho daquilo que você quer que ele faça. Entender, né, Nilce? Aí eu vou fazer a pergunta para a Dê. Você é essa... Duas são exemplos desse comportamento humano atrás da profissão. E uma das coisas que a gente mais ouve, infelizmente até hoje, são relatos de pessoas dizendo: eu fui no médico, ele disse que eu não faço nada certo, que a glicemia está ruim porque eu não me cuido. E para as pessoas que talvez não convivam com diabetes, mas que tenham conhecidos diabéticos, entendam, através do olhar de vocês, a grandiosidade disso. Não é porque eu estou aqui fazendo a gestão da minha glicemia, comendo tudo direitinho, que o resultado da minha glicemia vai ser o melhor. Muitas vezes não é. Então, as pessoas às vezes não entendem
essa oscilação que não depende só da nossa vontade, muitas vezes não depende só do nosso esforço, porque na tomada de decisão é muito difícil. O meu marido brinca, pô, você tem 10 metas por dia. Eu tenho 10 metas por dia. Bê, como que você falaria para o profissional de saúde, que a Nani está falando aqui, mais empatia, mas como você falaria para o profissional de saúde? Como ele tem que encarar um paciente que convive diariamente com uma doença crônica como diabetes? Eu recebi na DJ um textozinho quando eu entrei lá. Foi o primeiro contato na associação de pacientes. Eu tinha uma querida que era nutricionista, hoje em dia nem trabalha mais como nutrição, ela é diretora de uma indústria farmacêutica, mas no momento ela atendia como voluntária lá. E o texto, ela falava várias coisas, mas a essência do texto era assim: a diferença que é entre você tratar um diabético e tratar uma pessoa com diabetes. Aquilo me tocou tanto, porque ele me levou só para o diabetes, ele me levou para todas as outras doenças, né? Então, o profissional, ele é formado não para unificar, mas separar as pessoas em etapas, em órgãos, é assim que a gente estudava, né? Talvez agora a gente até mude essa forma de estudar, mas era assim que a gente aprendeu, né? E a gente falava assim, olha, aqui é um infarto, aqui é um diabético, aqui é... Então, se acabava tratando e era assim que a gente fazia, né, Lô? Então, esse texto foi algo que me motivou a olhar a pessoa que, por acaso, tinha uma doença. Então, é a mesma coisa que eu procuro fazer quando a gente está passando mal ou está dividindo. A gente tem um centro de pesquisa, né? E nesse centro de pesquisa, todo ano começa uma etapa nova, quer dizer, tem estagiários novos, às vezes tem coordenadores novos que vão lidar com o paciente todos os dias. E muitas vezes vem deles, um dos trabalhos que eu tenho é desconstruir a ideia deles de atendimento. Porque, no primeiro momento, eles são assim, ainda mais em pesquisa, né? A gente aprende com pesquisa, você precisa seguir o protocolo. E seguir o protocolo significa a gente olhar o diário, se ele preencheu o diário, se ele entregou aquelas medicações direito. A gente contabiliza a adesão dessa forma. Então, tem todo um seguir do protocolo. E parte do meu trabalho, quando eles entram lá, é fazer o contrário. Falar assim, olha, essa pessoa que está preenchendo esse diário pode ter dificuldades. Então, a gente vai ter que tomar cuidado nessa hora que vai cobrar dele, porque eu estou cobrando uma coisa do protocolo, é importante ser cobrado porque a gente vai ser cobrado, mas a forma que a gente vai falar para esse paciente, ela é fundamental para garantir, inclusive, que ele tenha adesão em continuar fazendo aquele diário, sabe? Então, esse processo é mudar a forma como a gente olha o paciente. A gente tem um estudo, tem uns trabalhos muito legais que a gente vem desenvolvendo desde 2008, que é tanto a Sociedade Brasileira de Diabetes junto com a ADJ e a Federação Internacional de Diabetes, que é um curso de educação em diabetes, né? O Educando Educadores, que eles já tiveram junto aí com você. A gente já participou, né? Isso é uma coisa que a gente gosta, tem muito carinho por isso. Por quê? Porque no Educando Educadores, o nosso processo justamente é esse, de falar, de passar as histórias dos pacientes, mas através de um olhar do abraço, de tomar cuidado e colocar o paciente como centro, entender a importância dele de participar do tratamento. E é isso que se refere ao autocuidado, é dar para o paciente esse empoderamento, que não tem palavra, né? Não tem outra palavra a não ser essa, mas que acaba sendo isso. Eu acho que a coisa mais importante para o paciente é saber a importância dele dentro do tratamento, né? E aí, se a pessoa que está trabalhando com eles entender que ele é uma parte e que o paciente é o mais importante, isso vai ter sucesso. Senão a gente sempre vai ficar com dificuldade de trabalhar com aquele paciente, porque em cada etapa você tem que fazer o paciente se envolver nas diversas etapas, e mesmo quando ele estiver
deprimido, ou ele estiver estimulado, não estiver estimulado, a gente tem que estar sempre com a carinha dele, assim, gente, vamos tomar conta desse pé? Ixi, mas como ela falou assim, olha, vai precisar a gente tomar conta disso que tá ruim. Nós temos que olhar para aquilo de uma maneira diferente, sem crítica. Vai ter subida, vai ter descida, vai ter dia que a gente tá bom, tem dia que... mas a gente tem que estar sempre pronto para falar, nós estamos aqui do teu lado. Independente do que você for fazer, nós vamos estar aqui para te ajudar. Isso eu acho que é o grande desafio da gente, né, Nilson, como educadores, trabalhar dentro desse processo, é isso. Mesmo quando a gente acha assim, putz, falhei, não consegui dar conta disso. Mas é que não é que a gente não consegue, como se a culpa fosse nossa, né? Tirar um pouquinho a culpa e tornar uma coisa mais de parceria, né? Vamos lá, tá junto, vamos te estimular para isso. Olha, não deu isso aqui, não deu certo, vamos achar uma coisinha diferente. Quem sabe nessa mudança a gente consegue olhar de uma maneira outras opções, né? Nilson, tem que ter mais pode falar, né? Acho que assim, a gente precisaria ser mais leve, sem menos assim preconceitos, porque eu falo assim, gente, às vezes você pergunta assim, você está olhando o seu pé todo dia? Você tira a meia, quando você toma banho, você olha. Você procura se tem uma micose no meio do dedo, você procura se tem uma rachadura, uma frieira, e parece que a pessoa tem vergonha. Então, às vezes ela chega no ambulatório, ela tem vergonha porque o pé dela está sujo, ela tem vergonha porque o sapato está velho, ela tem vergonha porque na hora que você tirar o sapato dela, vai ter paninho dentro ali, porque estava machucada, ela colocou um restinho de paninho ali dentro. Então, a pessoa tem vergonha. E às vezes ela fala para você, ai, você vai me desculpar, viu, dona? O meu pé está todo sujo. E você percebe que aquela pessoa saiu correndo de casa, que estava descalça, enfiou o pé no sapato e chegou com o pé sujo. E aí fala assim, ai, desculpa, viu, que meu pé está suado. E aí você fala, não se preocupe, eu faço isso o dia inteiro. O cheiro de chulé, o cheiro de pé sujo, isso daí eu já estou acostumada, é o meu dia a dia. Eu nem percebo. Tem cheiro de feridas que a gente percebe de longe por ela estar infectada ou não, que é um cheiro muito mais forte. Mas a gente tem que se despir de tudo isso, se colocar no lugar dele e ser leve, né? Não fazer caras e bocas e pegar aquele pé e olhar aquele pé. E quantas vezes eu não chamo a filha, o filho, quem está junto, fala, olha, tá vendo que essa unha aqui tá grande? Que essa unha aqui tá cutucando, tá machucando o dedinho do lado, que tem que ser cortado? Tá vendo que essa meia aqui tá super grossa pro pé do teu pai, que é um pé idoso, fininho, e tá cheio de costura nessa meia, vira do avesso. Ou então, às vezes, eu passo a mão dentro do sapato e falo, olha a rebarba que tem aqui. Não precisa ser um sapato caro, mas pode ser um tênis, mas não pode machucar o pé dele. E aí, assim, a gente tem que se despedir de tudo isso, né? Lavar os pés, secar aquele pé. Quantas vezes a gente da enfermagem, quem trabalha com os pés, primeiro tem que lavar o pé todinho, que está imundo, para depois você começar a fazer alguma coisa, para depois cuidar daquela unha, cuidar daquele calo. Mas não precisa ter nojo disso, nem dá para ter, né? E eu acho que tem que ter leveza nas relações. Né, para lidar com aquela família. Isso é natural. Todo mundo passa por isso. Não é só ele que está passando. Todo mundo passa. É mais um ali, mas é mais um diferente dos outros. Né? Que a gente tem que entender e tentar levar para o melhor lado possível para a pessoa se sentir acolhida, se sentir abraçada e depois ela conseguir fazer aquilo na casa dela. Nilson, você tocou num ponto que eu não posso deixar de pegar o gancho, e que vocês exercem a profissão com amor. E eu aqui do outro lado, é o que eu falo, quanto eu ganhei nessas lives, quanto o meu crivo subiu, onde hoje eu não aceito menos do que eu acredito que eu mereça. Porque eu já passei por pessoas, por profissionais de saúde, que não olhavam para o meu pé. Quando eu estava no meu pé, para quem me conhece, eu tenho síndrome de Charcot, tive úlcera no plantar, enfim. Eu cheguei no hospital para cuidados com meu pé vermelho, febril e cheirando, porque eu já estava com uma ferida infectada. E você percebe na cara do profissional que está ali como ele pega em você. E eu falo, exerça qualquer profissão por amor.
Porque vai passar para essa pessoa. E a pior coisa é você se sentir inconveniente. Eu, nessa ocasião, eu me senti uma pessoa inconveniente. Dava vontade de correr para minha casa, me enfiar debaixo do cobertor e não sair mais. E rezar para que Deus levasse a minha úlcera embora. Então, eu acho que é todo mundo, tanto profissional de saúde quanto as pessoas que convivem com diabetes, é entender que nós não merecemos passar por isso como pacientes. E os profissionais também. Existe um respeito mútuo que deve ser estabelecido e esse respeito traz uma conexão que todo mundo quer. Que é isso que vocês estão falando, é esse acolhimento, é esse abraço. Nós somos orientados por vocês que nos abrem caminho e eu acredito que a gente também leve muito conhecimento, porque afinal de contas, quem convive com tudo isso 24 horas somos nós. Não é? É verdade. É verdade. Mas então, você teve chance dentro, se a gente pensar assim, mas eu não tenho acesso, eu não tenho acesso a bons profissionais, eu tenho, sei lá, assim, como neste processo de autocuidado para você mesmo, né, e de ter empoderamento, a gente passou, você tem bastante tempo de diabetes, mas a gente passou por fases, inclusive numa medicina que tinha muito mais uma consideração, faça o que eu mando. Sim, sim. E não uma coisa de estar próximo do paciente, né? E a gente seguiu isso, a gente tem visto uma mudança, numa tentativa até porque assim, a gente não consegue dar conta, né? Um profissional que tem isso, hoje você tem até informação, né? Eu brinco, as pessoas tinham que ir nos locais para encontrar os outros pares, porque você não tinha internet, você não tinha isso que você está fazendo aqui hoje, você não levava informação. Essa troca de experiência era feita de maneira diferente. Imagina se você tivesse recebido uma informação diferente da importância de você se tocar, checar se aquilo lá está vendo. Que ela falou assim, são os cuidados que a gente tem que ter com o pé, a gente trabalhar na prevenção, né? Onde você fala assim, olha, dá para você controlar melhor e a gente não colocar a glicemia como o centro do tratamento, né? Por exemplo, um adolescente, eu nunca vou falar para ele assim, vai, toma conta da glicemia, porque daqui a 10 anos você vai ter problema do pé. Imagina, se eu falar isso, ele não vai tratar. Algo que acontece daqui 10 anos não vai acontecer comigo, quando a gente é adolescente, né? A gente acha que nunca vai acontecer nada. Então, é uma forma da gente abordar o paciente, ela tem que ser de maneira diferente, né, Nilce? E a gente tem existe um certo preconceito até do próprio profissional com os pés. Na hora que você fala assim, do cuidado com o pé, né? Parece que não faz parte da gente. Né? Tá lá. Na hora que você faz o exame físico e tudo, é importante a gente, às vezes, estar preparado para questionar, inclusive o profissional que está ali com a gente, assim, olha, vamos olhar um pezinho, eu estou achando que tem alguma coisa, será que não dá para a gente fazer de maneira diferente? Essa coisa está muito diferente. Estão falando que meu som que está aqui está ruim, eu vou mudar de lugar. Eu vou sair e entro de novo, tá, Elô? Tá bom. Me dá um alô. Tá. Nilce, a Dê me lembrou de uma passagem que eu acho que eu já te contei, né? Mas do que eu fui limpar uma ferida no pé e eu falei, olha, naquela época não faz muito tempo, tá? E ela começou a mexer, eu falei, olha, pelo pouco que eu sei, você não está respeitando a borda da minha ferida. Aí ela olhou para minha cara e falou, mas você está reclamando o que se você não sente? Eu falei, então, já que eu não sinto, a senhora, por favor, tire sua cara de cima do meu pé que a senhora vai levar um chute. Mas para falar o quê, né? Eu acho que tudo isso que vocês estão trazendo com maestria, que é a empatia, o acolhimento, o se colocar no lugar do outro, que são valores básicos que antecedem diabetes ou qualquer outra doença, né, Nilce? Nós estamos, acho que, num período de resgate de valores e de respeito mútuo e desse olhar para o outro, que às vezes não acontece, não é Eu até estava conversando com a Nilce antes, não é numa crítica pejorativa, gente, não é isso. A vida tem nos atropelado e a que preço? Que preço é esse que nós estamos pagando? A falta de convívio com quem nós amamos, a falta do olhar atento. Às vezes você está com o olhar mais atento para fora, mas não tanto dentro da tua família.
que é o caso que você falou, Nilson, que acho que eu peço para você contar, do filho que não percebe que o pai nunca cortou uma unha. Então, assim, o autocuidado não depende só da nossa vontade. Depende de inúmeros fatores que nós temos que trabalhar dessa forma de formiguinha, entendendo qual é o nosso papel nessa imensidão. Cada um de nós tem um papel que consigamos exercer da melhor forma, né, minha amiga? Conta um pouco. Essa história eu acho que eu já até contei outras vezes, porque assim, foi um paciente que foi agendado para passar comigo e ele não tinha cortado as suas unhas. E fazia muitos anos que ele não cortava a unha. E ele morava numa favela, e aí ele chegou pro filho dele e falou assim, você consegue me arrumar, acho que R$60, que eu pedi para uma pessoa vir cortar minha unha? E ele falou assim, mas por que você quer cortar a tua unha, né? Falei, porque eu vou passar numa moça para ver meu pé e eu tô com a unha muito grande. Eu tô com vergonha de chegar lá no ambulatório com essa unha enorme. Só que eu não consigo cortar minha unha porque ela é muito dura, porque acho que eu nunca mais cortei minha unha porque eu não consigo. E aí o filho falou, pai, vamos fazer o seguinte, a gente coloca um pouquinho ela de molho aqui numa água morninha e eu tento cortar. Se eu não conseguir cortar, aí a gente paga para a pessoa vir aqui, porque R$60 é muito dinheiro e eu não tenho. Mas, de qualquer forma, a gente tenta. E aí, ele me contando essa história, passa tudo pela sua cabeça, né? Passa, assim, a vergonha do pai de pedir um dinheiro para o filho para poder pedir para alguém cortar aquela unha. O filho que teve que se curvar ao pai e fazer um procedimento que ele nunca tinha visto. Ele não tinha percebido que o pai tinha envelhecido, que o pai não se curvava mais, que o pai não conseguia cortar a unha. E ele, então, foi fazer aquilo que, de alguma forma, foi até um carinho para esse pai. Né? E aí eu falei, pai, não tenha vergonha de pedir as coisas para o teu filho. Ele não percebe que você envelheceu. Ele ainda é novo. Um dia ele vai perceber as limitações de cada um. Então não tenha vergonha. E para o filho que levou lá, eu falo, daqui frente, não espere ficar tão grande essa unha, né? A cada 20 dias, a cada mês, você vem aqui, ou pega uma neta, pega alguém, e se não conseguir cortar, então lixa, para pelo menos não machucar esse pé. Mas tem que ter esse cuidado de escovar, de lixar, de passar uma base, de passar um hidratante nessa unha, de hidratar essa cutícula. Então, às vezes ela não faz por mal, ela não sabia que aquilo era importante, não sabia que o pai tinha deixado de fazer aquilo, né? Então, são cuidados tão básicos, né? A gente vê assim, até para comprar um sapato, como é difícil para essas pessoas idosas, às vezes com um curativo no pé, às vezes com esse pé inchado. Que tipo de calçado vai comprar? Então, assim, às vezes um pé está tão inchado que o sapato cabe num pé, mas no outro pé ele fica enorme, que ele sai do pé. Então, aquela pessoa tropeça quando levanta. Então, são certas coisinhas que só a gente, no dia a dia, vai percebendo. Teve um paciente aqui que ele tropeçou na barra do pijama dele, caiu, bateu a cabeça, fez um traumatismo de crânio e foi até a óbito depois. E isso eu nunca mais esqueci, porque ele tropeçou na barra do... Por quê? Porque emagreceu, o pijama caiu, aquela boca é larga, o pijama estava lá na frente, o pé dele entra no meio da barra da calça, da barra do pijama e tropeça. Então, a partir daí, eu falava para todo mundo, gente, coloca um elástico na barra da calça, coloca um elástico na barra do pijama. Esse pijama não pode passar pelo pé, porque senão eles vão tropeçar. E a gente começou a orientar todo mundo que é a prevenção de quedas no idoso. Mas as coisas que vão acontecendo tem que servir de lição. Então, a história de cada um a gente aprende com eles, né? E essas histórias têm que servir de lição para nós e para passar para frente para orientar os outros. É essa nossa missão nesse cuidado, né? É pensar no todo desse cuidado, né? Eu quero saber de uma coisa, Nisso. Como é que você faz para as pessoas mais velhas, principalmente os senhores, que tem com aquele pé que está todo, assim, quase atrófico e cheio de crosta? Ele não está aberto ainda, mas está cheio de crosta. E falar para ele que tem que passar hidratante nos pés. Eu acho que esse, assim, tem as coisas de mitos e verdades em relação ao pé e ao cuidado com o pé, que é muito difícil da gente fazer. Então, assim, às vezes a abordagem, eu até peço para alguém da família para ajudar, mas, em geral, tem pessoas... E, assim, não depende muito até de nível social, não. Porque, às vezes, até gente de nível social muito bom, ele não cuida do pé.
É muito louco isso. E aí, assim, eu fico pensando, como é que nós vamos abordar? Eu tento, assim, todas as coisas, mas eu queria saber se você tem uma dica boa pra gente. Olha aí. Então, a dica boa, às vezes, assim, é você continuar dando de presente para ele esse hidratante. Não é só falar, ele tem que ter aquilo. E quantas vezes fala, você vai colocar embaixo do seu travesseiro, porque você não vai escorregar, porque às vezes você vai passar o creme, escorrega e cai. Antes de dormir, passa esse creme no pé. E a gente sabe que o certo é passar depois do banho, mas depende de que horas que ele vai tomar banho. Porque se ele tomar banho só de manhã, na hora que ele levanta, ou você toma banho na hora do almoço, que é a hora que está mais quentinho, ele pode passar aquele creme e escorregar. E assim, ele tem que ter um porquê de fazer, né? As pessoas têm que ver sentido naquilo que faz. Quando ela sabe da importância, às vezes aquele pé está seco, está descamando, ele está com uma coceira no pé por conta daquele ressecamento. Coça, né? Toda aí hora coça. Coça, aí ele enfia a unha, você vê que está até branco aquela pele, ele enfia a unha e alguém aqui perguntou até para falar de erisipela. E isso é uma Sim, porta de a Jamile. entrada, inclusive, para ter erisipela. Qualquer micose, frieira, essas lesões de pele são portas de entrada para essas bactérias e dão erisipela. Então a gente tem que estar orientando, assim, não é fácil, né? Você fazer com que uma pessoa de idade, homem, tenha adesão a passar creme nos pés, a ter um, né? Hoje em dia, graças a Deus, os homens estão indo até nas podólogas, né? Então tem muitos homens que frequentam os podólogos e isso é muito bom, mas depende do nível social deles, né? Que pode todo mês ter alguém para levar e fazer esse procedimento. Mas são desafios do dia a Vou dia. puxar. Fazer beber água, Ó, né? Lembrar que eles têm que beber água para hidratar o corpo todo, né? Que tem que beber água, que tem que passar hidratante e que tem que andar com um tênis ou um sapatinho. É difícil, viu? ó, a Mônica Gamba está falando, o pé é super negligenciado em todos os níveis culturais e étnicos. A potência se dá quando um vê os pés dos outros, creia. É interessante isso, né? Porque eu já contei em algumas lives, até com a Nils, com a Dê também. Eu não olhava para os meus pés. Na verdade, durante muitos anos, por eu ser bailarina de ponta e meu pé ser inteiro estrupiado, eu falava que meu pé era um ser à parte. Olha que bonitinho. É verdade, meu pé é um ser à parte. Eu não fazia a unha do pé, podóloga nenhum pegava. Eu nem sabia que existia podóloga de pé de pessoa com diabetes. Mas nem tchum. Então, assim, é interessante porque isso vem de uma cultura, né? Então, assim, o pé é o meu pé. E se a gente parar hoje, né? Que eu falo já madura, com maior conhecimento, coitadinho do nosso pé. Porque são eles que aguentam toda a nossa estrutura, que nos dão a liberdade de ir e vir, mas eu acho que é isso, né? Respeitar essa maturidade que vem ao longo do tempo. E aí você fez a pergunta para a Nilce, eu vou fazer para você, que você falou de pessoas com mais idade. Mas, por exemplo, eu conheci uma menina faz o quê? 1 ano. E a mãe dela me procurou, na verdade, que a menina estava com um problema sério, não queria sair de casa. Minto, 1 ano não, antes da pandemia, 2 anos já. A menina não queria mais sair de casa, começou a ter um desempenho ruim na escola, e a menina tinha tudo, tinha insulina, tinha bomba de insulina, tinha sensor. Ela falou, olha, eu não sei mais o que eu faço porque ela tem acesso a tudo de bom que existe no tratamento. E aí ela não queria mudar de médico, enfim, o diagnóstico para a menina era do uso de bomba. E aí a gente ficou próximo, nós duas ficamos próximas e numa conversa com ela eu falei, olha, eu ainda não uso bomba, uso caneta, mas pensando um pouco, quando eu fiz o teste da bomba foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, mas eu já era casada, eu já tinha as minhas filhas. É um outro cenário se você comparar uma bomba de insulina para uma adolescente que precisa ir na piscina, precisa ir na praia. Será que não existe uma questão aí de um pouco de timidez, de assumir que ela tem um aparelho que fica acoplado? Bom, frigir dos ovos descobriu-se que o grande problema da menina era a bomba. Quando ela passou para as canetas, a vida mudou. Então, só para falar o quanto é importante o autocuidado do profissional com o paciente e entender também
essas fases de vida. Momento, né? Momento mais idoso, onde a gente sabe que os pais se tornam filhos e essa rede de apoio, ao invés de se afastar, precisa realmente olhar de forma atenta e carinhosa, porque nós vamos chegar lá, todo mundo vai chegar, se Deus quiser. E também para essa fase de vida onde eu não quero falar, respeitar, às vezes, não a falta de aceitação, mas a falta de compartilhar, de não ter vontade de compartilhar ainda que eu sou diabética, eu vou me cuidar. Mas eu não quero hoje falar para todo mundo que eu tenho uma bomba de insulina para usar. Fala um pouco, Dê, porque eu sei que também Eu acho que cada um vivencia de maneira diferente. Por outro lado, a bomba pode ser uma coisa que para um adolescente pode ser legal. É o que você falou, depende da fase da pessoa. Mas eu tenho pessoas assim que a bomba era maravilhosa no começo, na adolescência 2 anos ficou horrível e depois voltou a ser de novo eu quero. Acho que o mais importante é o que você falou, quem está do lado, entender as necessidades daquele momento e tá aberto para mudança, né? E que nem sempre aquela mudança é a coisa que a gente imagina que seria melhor para o paciente, mas para aquela situação aquela é a melhor. Então a gente tem que buscar o que o paciente esteja confortável em estar fazendo para ele, né? Então acho que isso faz parte deste processo do que a gente chama aqui de comportamento, a gente também entender em que momento o paciente está para poder dar para ele o melhor, né? Não, porque é interessante ouvindo as histórias da Nilce e sabendo de toda a tua história também com adolescentes e crianças, o quanto esses momentos de vida, e não é só em relação à diabetes, devem ser respeitados. Porque às vezes eu vejo muita gente falando assim, eu passei por isso com a minha mãe. Se minha mãe estiver aqui, não é crítica, dona Maísa. Mas uma época da minha vida, eu estava mal-humorada, ela falava, tá descompensada. Eu ouvi aquilo uma vez, 2, 3, na quarta, falei, deixa eu te falar. Meu mau humor não está intimamente ligado com a minha diabetes. Eu respeitar momento de vida. Eu era uma adolescente, estava ali paquerando um amigo, mas não era correspondida, ou briguei com uma amiga, ou fui mal numa prova, ou simplesmente estou num dia que eu não acordei bem. Então, eu acho que é isso, né? Quando você saiu, Dê, não sei se você ouviu, mas eu estava falando com a Nilce. Eu acho que nós estamos falando algo que antecede a doença ou qualquer problema que você conviva. Sim. É o resgate de valores, o respeito mútuo, essa questão de deixar esses julgamentos de lado e deixar a outra pessoa te falar. Né? Junto. Essa é a palavra, tá junto. Acho que essa é fundamental, quando a gente está junto nas situações e sem crítica. O que é muito difícil. Não é uma coisa fácil pra gente, mas assim... Você tem que ser munida mesmo quando vestir aquela coisa assim, eu estou aqui para ajudar. Então, vamos tentar buscar como fazer isso. Nem sempre vão ser os melhores resultados. Não, nem e tudo sempre, bem, né? Nem sempre eu valorizei uma hemoglobina glicada, né? Nem sempre aquilo mais importante para a gente é o fato, às vezes, só de conseguir fazer uma coisa que não estava conseguindo fazer. Por exemplo, tá lá o pé, tá ruim, você tem que cuidar dele. Se ele chegar na outra consulta com aquele pé hidratado, sem as rachaduras, tudo bem, a unha não está totalmente cortada, mas se ele tiver com aquele, eu já vou ficar feliz, né? Verdade. É o processo que a gente vai estar ganhando ali, olha que eu estou fazendo isso. E a conquista de cada paciente, né? De cada... Eu também não ligava muito pro meu pé, então eu falo para as pessoas, não adianta a gente chorar pelo que já fui. Vai chorar. Não é no sentido literal, é figurado. Mas tem uma hora que você não tem mais como eu não consigo mais voltar lá atrás. Não consigo voltar no tempo. Então é isso, é entender a importância da monitorização. Com a Denise eu consegui alcançar uma hemoglobina glicada que eu nunca tive, mas também tem um outro olhar que as pessoas devem ter. Será que essa hemoglobina glicada você conseguiu com saúde? Eu pago o preço de muita hipoglicemia. Então, ter esse olhar crítico com você também, mas celebrar que algumas conquistas, alguns avanços você teve. O autocuidado também tem isso. É você se olhar com empatia e entender que dentro da tua realidade, o melhor você está fazendo. Olha, nem sempre é o show. Eu estava ontem
chegou no consultório uma paciente que há um mês atrás, é uma adolescente, ela chegou e falava assim, a bomba não conectava. Ela falava, não consegui baixar os dados da bomba. Aí eu fui ver, ela falava assim, então me dá o glicosine pra gente poder... Sabe quando você vai pedindo coisas e nada tá pronto ali? Aí no fim eu consegui baixar a bomba, eu olhei, tava assim, horrível. Não tinha bolos, tinha dia que ela não tinha diabetes, sabe aquela coisa assim, não deu nada de bolos. E tinha assim, o tempo no alvo dela era assim, não chegava a 20%. Nossa. A mãe, desesperada, brigando com a menina o tempo todo. Eu pus a mãe para guardar lá fora, para parar de brigar, porque as duas estavam degladiando o tempo todo. E eu negociei com ela daqui a um mês. Olha, o que você acha? O que você está fazendo está dando certo? Não. Você acha que magicamente as coisas vão acontecer? Não. Então vamos combinar pequenas coisinhas? Tá. Aí eu assim, olha, vamos fazer isso, isso. Daqui a um mês você volta. A gente vai esquecer, faz de conta que você nem veio aqui. E a gente volta o mês que vem. E assim, a mãe me ligando desesperada o mês inteiro. Porque ela não tá fazendo nada. Tenho certeza que tava igual antes, e não sei o que. Falei, calma, vai com calma. Vamos esperar, acredita. Porque isso vai ser para ela também ver que ela achou de um tempo que ela era poderosa. E ela viu que não era. Aí ela voltou. O tempo dela, que era 20 e pouco, veio em 56. Quando a mãe deu 56, ela ficou possessa, porque não estava em 70. Eu falei, então, é que eu não falei para você, mas aquele mês não existiu. Né? O mês passado não existiu, mas não existiu porque estava em 20%. Então, vamos dar parabéns para ela. Opa! E aí a menina saiu. Eu falei bem que eu estava fazendo, Então, essa coisa de valorizar esses pequenos passos. Sim. E assim, eu não fiz nada. Eu negociei com ela 3 pontas de dedo por dia. 3. Nos horários que ela podia dar, né, Dê? Era o que ela podia dar. A mãe queria que ela fizesse pré, pós, que fizesse o sensor, que não dava. Não dava. A negociação deu ali. Eu já consegui 3. Tinha dia que tinha 2. Mas a maior parte tinha 3, já com 3 já estava mais feliz ali no 50. Então, esses pequenos degraus que você comemora, eles são fundamentais, até para ela ver que tem dia que a gente não vai conseguir. Não vai conseguir com tudo, você não está com aquela energia. Mas não importa, a gente vai estar junto e vai tocar isso para frente. Porque isso faz a diferença. Porque a vida tem, é o que você falou, nem tudo é diabetes. Não. Né? A gente vai olhar de maneira diferente. Vai ter dia que você está com uma prova, tem dia que você gostou daquele menino, ou então está no trabalho, está lá numa competição, no estresse. Assim, isso é o dia a dia das pessoas. E a gente precisa estar junto delas. Não, e é interessante. Cima, né? E é interessante de que eu falo assim, nem tudo é diabetes, mas a maior parte precisa das ser coisas incorporada, né? E impacta na diabetes. Então, assim, tudo bem, né? É isso. Você vai aprendendo até lidar e a gerir essa coisa, que é a diabetes, essa companheira nossa, que nem sempre você tá de bem com ela, de falar, putz, grila, né? Passei, não basta o nervoso, ainda a bicha vem aqui e me dá uma rasteira e me sobe a glicemia 300. Mas é entender que você também tem que dar um peso diferente para poder conviver com isso. E a Dê falou uma coisa, Nilson, que eu acho legal a gente fazer só um contraponto, dessa questão da mãe junto, e a gente também, mais velha, celebra e sente falta desse cuidado, quando você vê tanta gente mais velha largada. Né? Nós tivemos aí uma realidade muito dura da pandemia, e eu fiz algumas lives falando dessa questão. Eu não gosto de idoso, eu falo que é a melhor idade. Porque se hoje as pessoas estão vivendo até os 100, né? E vamos partir do princípio que 60 já era considerado? Não, nós temos 40 anos de vida aí, ó. Então, para mim, é a melhor idade, porque já tem toda uma maturidade, um conhecimento, histórias para contar e tem que aproveitar. Mas o quanto a pandemia trouxe essa realidade à tona, do quanto você precisa dessa rede de apoio, que às vezes não é nem da tua família. Às vezes você é uma pessoa sozinha, mas é o farmacêutico da esquina da sua casa que você para lá para conversar, é o dono da padaria.
é o pedir ajuda, ou quem tem família, que essa família também se mobilize e entenda que, mesmo tendo a sua vida, essa coisa do tudo cronometrado, dentro do seu cronometrado precisa existir uma horinha para você ir lá e realmente olhar para falar, puxa vida, o que ele precisa agora? Me deu tanto, né, durante a vida, o que agora ele precisa? Não é, Nilce? Foi um aprendizado, né, essa pandemia, porque de uma hora para outra os idosos, as pessoas de melhor idade, não podiam receber visita, não podiam receber os filhos, não podiam receber os netos, não podiam receber, às vezes até os cuidadores, né? Então, às vezes eles precisavam de ter um cuidador, mas eles tinham medo, porque aquele cuidador, às vezes, cada noite dormia com alguém, às vezes dormiam em pós-alta de hospital, então eles não podiam levar eles para dentro. E fisioterapeutas que estavam sendo super solicitadas, porque elas estavam com agendas lotadas, e você tinha medo de levar aquela fisioterapeuta para fazer algum cuidado no domicílio, porque ela também ia nas outras casas. Então, tudo isso foi bem difícil, saber quem que a gente podia colocar para dentro, de que forma colocar para dentro, mas o cuidado continuava, né? Aquela necessidade daquele cuidado, eles não podiam fazer os curativos nas UBS, nas unidades, porque as portas estavam fechadas e eles também tinham medo de ir fazer curativo e encontrar com muita gente e ficar numa sala de espera. Mas também tinham medo de pagar alguém para fazer o curativo na casa dele, porque a pessoa estava de casa em casa fazendo curativo. Então, assim, foi um momento bem difícil para a gente nessa pandemia, para aprender, né, e começar a enxergar o domicílio. Eu, assim, que tenho os pais idosos, eu acho assim, que a gente vai ter que valorizar esse atendimento no domicílio, valorizar esse serviço para o domicílio, porque hoje, se a gente pudesse ter tudo em casa, né, levar um geriatra para casa, fazer uma coleta de sangue em casa, fazer um exame de urina em casa, porque para tudo é difícil, né? Você colocar esse idoso num carro, levar para fazer alguma coisa, ficar numa sala de espera. Então, a gente teve muitos problemas com todos os idosos, com o transporte. Então, nós temos que pensar em oferecer melhores cuidados no domicílio. E não é só particular, não. Eu acho que o SUS vai ter que repensar nesse atendimento domiciliar, né? O que compete a gente é as vulnerabilidades. A gente tem que enxergar essa necessidade de cada um, quem são os pacientes vulneráveis, qual é o grau de independência que ele tem com o autocuidado. Se ele é uma pessoa dependente, e às vezes ele depende do terceiro, ele depende financeiramente, ele depende fisicamente, ele tem um grau de dependência muito grande, né? Então, às vezes não é lúcido, então nós vamos ter que começar a enxergar essas vulnerabilidades do domicílio, começar a enxergar quem é capaz de prestar um autocuidado, se ele tem condições de fazer aquele autocuidado ou não, e qual é o grau de dependência dele. Se a família é essa rede de apoio, se a família não é, quem que vai ser? E o SUS vai ter que assumir algumas coisas com relação ao idoso no domicílio, né? E não só o idoso, aquela pessoa vulnerável que não tem condições de prestar alguns cuidados. Às vezes o paciente tem que fazer curativo e é difícil. Não dá para trocar o curativo todo dia no serviço, né? Não tem quem leve ele todo dia para trocar o curativo, tem que trocar em casa. Quem é que vai trocar? Você falou uma coisa importante. Tem um dado que aí é da minha área de direito, mas é uma coisa interessante, que cada vez mais os idosos têm uma dependência financeira muito maior do que anos atrás. Se a gente for comparar que antigamente as pessoas conseguiam amealhar um patrimônio para deixar para os seus filhos ou para os seus parentes. Hoje isso já é mais difícil. E em contrapartida, que a nossa sociedade está ficando mais longeva, ou seja, está ficando mais velha, o mercado de trabalho se fecha ali aos 50, 55 anos, porque considera essa pessoa já fora do mercado, porque está velha. Olha a contradição. E isso quanto impacta na questão da saúde. Porque se ele não tem de onde ganhar, ele vai precisar de alguém que o auxilie. Olha como o autocuidado também tem a nuance financeira. O quanto cada coisa pesa, o quanto a gente tem que mudar a perspectiva do olhar, como vocês trazem nesse todo complexo. É complexo, gente, é complexo. É o que a Dê falou lá atrás e a Nilce também. Se fosse uma coisinha simples, não seria tão difícil.
porque às vezes não depende só da nossa vontade, é uma conjunção de fatores, né? Meninas, eu ficarei aqui mais 1 hora com vocês, mas eu sei que Dona D tem compromisso, Nilce também. Eu queria que vocês deixassem aqui uma mensagem para as pessoas em relação ao autocuidado, mas antes, acho que acima de tudo, do amor próprio. Né? Posso Com falar? certeza. Vou começar só dizer para as pessoas que, assim, primeiro que elas não estão sozinhas, né? E que a gente possa contar um com os outros. Que a gente está aqui, inclusive, fazendo isso que a Elô está fazendo, que eu acho que, assim, é um trabalho tão bonito, levar informação e, principalmente, achar os seus pares, né? E que nesse processo que ajuda a gente, em cada etapa da vida, a gente possa encontrar pessoas que possam dar um abraço e que possam trocar com elas e ficar estimuladas sempre para se cuidar. É isso, gente. Eu sei que é difícil, que é uma doença crônica, mas como a gente diz, ela não tem cura por enquanto, mas a gente tem tratamento. E grande parte do tratamento se baseia na prevenção. E vamos também trabalhar para isso, não é? Com certeza, Dê. Nilce? Dilane está aqui, que é uma grande amiga, ela acabou de colocar a necessidade de um trabalho interdisciplinar. Né? Eu acho que é muito bem lembrado por ela. Né? Uma andorinha não faz verão. E a gente precisa de todo mundo nesse cuidado. Nós precisamos do médico, do farmacêutico, do assistente social, do psicólogo, do enfermeiro, para prestar o melhor cuidado. E que a gente esteja sempre atento a entender o outro, né? Que seja uma relação com leveza, para a gente poder se abrir de verdade, criar confiança, e que a gente consiga entender os limites de cada um, né? Não dá para dizer esse não se cuida, esse não adere, esse não faz o autocuidado, eu estou ensinando, ele não aplica, eu estou ensinando, ele não faz. As pessoas têm limites, né? Vários limites, né? Até do grau de entendimento. Às vezes ele não entendeu, não tem uma literácia para entender aquilo que você está falando. Você tem que mudar a maneira de falar para que ele entenda. Então, que a gente não intitule as pessoas, mas que a gente seja mais parceira e que proponha outras atitudes, outras ações para melhorar esse cuidado em casa. E ele tem que saber o que ele tem que fazer, né? Eu acho que ele só se cuida e quanto mais ele souber o caminho certo, melhor vai ser esse cuidado. E nós, profissionais, temos que ensinar, não o caminho, mas ensinar onde ele tem que chegar, as metas, como se cuidar melhor, porque às vezes está faltando alguma informação. Então, somos Olha, parceiros. meninas, só agradecer. Na verdade, eu falo que sempre fica uma live pendente, porque é tanto assunto, tanto assunto. Eu fico lisonjeada de poder trazer profissionais como vocês sempre aqui para trazer esse tipo de informação, esse conteúdo que é tão diferenciado, de verdade. E lembrando aqui, a Dê ainda colocou, a gente tem que celebrar pequenas conquistas. E uma grande conquista é o Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes, que vai acontecer dias 24... De 25 a 28. 25 a 28. Próxima semana. Aberto. E é aberto ao público, é gratuito. Isso é uma baita de uma abertura, de uma possibilidade que a gente consiga cada vez aumentar mais essa acessibilidade, que eu falo, informar e educar. Sem acesso, não adianta. Então, que a gente sempre procure acessibilidade, que a gente consiga cada vez se dar as mãos, para que a gente consiga dar voz não só ao diabetes, mas à condição que é sine qua non para a nossa existência, saúde. Então, meninas, um beijo, muito obrigada. Nilce, estava com saudade de você. Não suma, a casa é sua quando você quiser. E pela nossa audiência aqui, firme e forte, obrigada, gente. Um beijo e até amanhã. Obrigada a todos, viu, que participaram. Tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau.